Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 46. Eu sou o Jeff e estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff. Beleza? Beleza? Rapaz, então, estamos no final do mid-season, né? Lembra? Isso aí. E aí a gente tem que deixar algum cliffhanger aí, cara, pra galera ficar assim, nossa, o que vai rolar e tal. Nos petiscos a gente deixa um cliffhanger. Boa. Eu não sei. O pessoal pensa que é... Suspense até pra você, mesmo. né? É, suspense mesmo. Pra mim também, mas até lá a gente inventa algum. Com a magia da edição, não, tô brincando. Aqui é ao vivo. Ao vivo. Aqui quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Rapaz, e essa semana tem treta, essa semana tem aventura, essa semana tem aventura. Tem mais treta. Tem mais treta, entendeu? Essa semana promete. Então, vamos lá, vamos pro Bacon no Baião, que aquela coisa, né? Um momento em que a gente fala sobre os posts da semana. É Mundo contra Boris Becker. Rapaz, então... Agora sim, eu acho que a primeira coisa que você tem que explicar, porque eu acho que tem uma galera mais nova aí, né? Assim, eu sou um cara novo também, lógico, né? Assim, mas... Não, somos todos novos frente aos europeus. Isso. Mas assim, explicar quem que é Boris Becker, né? Acho que muita gente não sabe. Pois é, o Boris Becker é um cara que já foi jovem. Que era um tenista que surpreendeu todo mundo, né? Nos anos 80 e 90, né? E ele teve uma ascensão meteórica, né? Muito novo. Mas também teve uma queda bem razoável, né? E com um desenvolvimento até recente, né? Mas é aquela coisa, né? Assim, antes, né? Quando nos anos 90, quando o tênis chegou a ensaiar ser um esporte mais popular, ainda que seja um esporte que exija uma raquete, uma bolinha e uma quadra. A quadra é todo o problema, né? Porque eu mesmo sofri aqui em Brasília para encontrar uma quadra. Cara, Brasília tinha uma coisa engraçada, porque tinha o Aberto da República e era na Esplanada e eles faziam uma quadra oficial emborrachada. Perfeita, maravilhosa, e destruiu. Destruiu. Mas eu ficava assim, né? Tudo bem, era na frente do Congresso Nacional, que era bem estranho, mas tudo bem. Mas aí eles começaram a fazer hoje ali ao lado onde é o Museu da República, né? Antes de virar um enorme atestado de falta de consciência de drenagem de terreno, né? Porque é um concreto gigantesco. É o delírio dos skatistas, mas mas tinha um cantinho perto onde tem um retorno, assim, já na pontinha do terreno do Teatro Nacional, Museu Nacional. Que tinha uma quadra que era perfeita, cara, era emborrachada e tudo. Acho que foi reaproveitado umas duas edições. Só que tinha um problema, não tinha cerca, né? Então era irônico, né? Você ficava assim, cara, essa quadra é perfeita, só que não tem cerca, né? Então a bolinha ia embora. Então, se eu jogar tênis, assim, não dá, né? Então ninguém jogava, e aí a gente passava para outros lugares, tipo o Defer, que tinha buraco, tinha que um parto para pagar, um DAF do GDF. Você ia tinha uma quadra na Asa Sul, que era disputada a tapa. Aí quem tinha clube ia, né? E a gente tinha o UNB, né? Onde tem uma história famosa de como um burro e corujas roubaram a minha rede de tênis que eu fiz junto com meu amigo. Que é uma longa história, é sério, baseado em fatos reais, mas... Caramba. Enfim, vamos pular essa parte. Então, com o Guga, né? O
o tênis começou a ensaiar, né, uma popularidade, e agora, né, tem a Bia Haddad, que chegou a um ponto quase inédito, né, porque tem, acho que foi inédito, porque a Galvão foi em outro lugar, né, muito antiga, né, uma verdadeira heroína, né, do esporte nacional, e no caso, o Boris Becker, ele fez fama justamente em Wimbledon, né? Então, para contar a história dele, bom, basicamente o seriado ele divide em duas partes, né? Uma chamada Triunfo e o outro Desastre. Por que ele, né, faz essa divisão? Porque tem uma famosa frase que é muito legal, que tá tipo numa sala que antecede a arena principal, né? De Wimbledon, que tem uma frase que é uma parte de um poema, que é assim: If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, né? Então, traduzindo toscamente, se você puder encontrar o triunfo e o desastre e tratar esses dois impostores da mesma forma, né? Então, do Rudyard Kipling, né? Eu tenho um amigo meu que se chama Rudyard, né? A gente chama de Rudy, por causa desse poema, desse poeta, né? E esse poema eu acho que consegue sintetizar bem, né? A magia e o destino, né? De muita gente no tênis, mas eu acho que também como uma lição de vida, né? Então, é justamente a situação do Boris Becker. Ele começou bem novinho na Alemanha Ocidental, numa cidadezinha pequenininha, com 5 anos, né? E já ganhou um campeonato com 6, né? E aos 7 já começou a jogar com até pessoas de 14 anos. E aos 14, ele tinha um gene já bem forte, né? Então, ele tinha que quando ele dava piti, ele tinha que jogar com uma menina aí, um tal de Steph Graf, que também é outra monstrinha do tênis, né? E aí o cara tinha que jogar depois de 3 horas e meia de treino puxado e ainda jogar mais 2 horas com ela, né? Meu filho. E nessa pegada, poxa, ele começou a conseguir ganhar, né, uma musculatura de jogo, né? Que permitiu que ele conquistasse, né, um Wimbledon aos 17 anos, né? Então, olha, o cara é um monstro, né? Um monstro. E aí o legal desse documentário é que, poxa, ele vai mostrando cenas das partidas, né? Vai mostrando também os ídolos dele, né? E é engraçado porque quando eles podem entrevistar as pessoas, né? As pessoas vão lá e falam: olha, eu nessa época eu estava pensando assim assado, e eu tinha tal rival. Então, cara, quem gosta de tênis é maravilhoso, mas eu acho que o legal desses dois documentários eu acho que vão bem além, né, do esporte. Também, assim, claro que eu acho que dos dois, acho que o primeiro é o mais interessante, não é só porque das vitórias e tal, mas eu acho que principalmente superação, né, a superação, as limitações. Tênis é um jogo que exige muito fisicamente, é tanto que, né, você tem, nossa, é a alegria não, brincadeira, alegria, mas o consultório de fisioterapia tá cheio, né, tenista. E são vários. Acho que pior que ele, só o CrossFit. Ou futebol. O CrossFit e futebol, acho que são campeões. O CrossFit, né? Eu tenho uma teoria, né, que foi inventado por um fisioterapeuta, mas depois a gente entra nessa celeuma aí. Pois é, porque eu tinha um plano, né? Tipo assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu arrumava uma academia, um consultório de fisioterapia e um McDonald's. Aí eu, pronto. É loop infinito de dinheiro. Exatamente, entendeu? Aí eu falei assim, cara, aí ó, só falta ganhar a Mega Sena. Mas, cara, que interessante que essa história fala também sobre superação, beleza, mas também fala sobre a questão como você vai mudar de vida, né? Assim, depois poxa, chega um ponto que eu acho que quase os 35 anos, com 33 anos, ele começou a perceber que, cara, já não tinha o desempenho, que
que ele já estava muito cansado, que doía muito, né? Ele tinha sofrido algumas lesões e ele queria voltar a ser o número 1, né? E aí mostra toda aquela superação. E aí ele chega, não, tudo bem, agora eu vou aposentar, vou focar na família, e ele não sabe como mudar, entendeu? O ritmo. Então, é uma história interessante. Aí, praticamente, a gente já vai para a segunda parte, que é o desastre, né? Que aí mostra o que aconteceu quando ele tentando se adaptar à nova vida, ele fazendo maus investimentos, né? Tem os amigos com ideias idiotas, né? Enfim, né? E o pessoal avisando, cara, cuidado, né? Nunca, né? Então é um seriado, um documentário de 2 partes que também ensina sobre educação financeira, entendeu? Fala também de decisões bem questionáveis moralmente, mas enfim, né? Tem até uma parte que eu ri muito, que é tipo assim, ele chega literalmente a falar, não, imposto é roubo. Eu falei, Lele. Meu filho. Eu falei, lembra muito, muito bilionário por aí, né? Mas enfim. Então, tipo assim, é uma série que tá lá na Apple TV, mais um gol, na minha opinião, mais um match point, né, pra Apple TV. E, cara, realmente, poxa, vale muito a pena, não só pelo show que você vê das pessoas, cita várias que eu não. Eu vou deixar um pouquinho um pouquinho de mistério, mas, cara, assim, inclusive tem a opção de quem ele decidiu virar o treinador, cara. Enfim, né? Quem sabe de ter. Agora, e você vai contar de onde que veio o bumbum ou é spoiler? Verdade. Sim, o bumbum. Então, porque tem até uma musiquinha, bum bum bum. É um blues, né? Mas é porque ele tinha um serviço muito forte. Ele era conhecido por sempre desde o começo, né? De forçar um saque muito forte, né? Então era praticamente uma característica dele, né? De bum bum, entendeu? Eram 2 porradas. Entendi. Aí daí que vem o nome do filme. Só que tem uma pessoa que descobre uma manha dele pra saber onde ele tava batendo. E também essa história também é contada. Cara, é muito bom. É muito bom. Legal. É excelente, cara. Eu acho que, olha, me diverti pra caramba. Muito legal. O final, que já é meio que explicado no início também, eu acho que vale a pena conhecer essa história dessa lenda, né? Essa lenda aí. E que teve uma decisão, acho que agora em maio mais ou menos, teve uma decisão que acabou, né, fechando o destino dele por enquanto, né? Por enquanto. Dessa lenda viva aí, tá lá no Apple TV Plus, vale muito a pena. Legal. Então, Michael, é aquela coisa, Michael. Post de quarta-feira, Indiana Jones e Relíquia do Destino. E aí? Você tá aqui de lá. Né? Eu vou botar, eu vou ter que botar um pouco aqui o meu sapatinho verde, né, de crítico chato hoje. A felicidade. Não, na verdade, assim, né, eu sou um cara, assim, muito aberto à cultura pop, assim, eu tenho uma tolerância até muito maior do que a sua, nesse sentido. A gente sabe, né, a gente tem perfis diferentes no blog, a gente brinca muito com isso. E eu sou um fã do Indiana Jones, eu gosto muito, né? Só que o que acontece, né? O Indiana Jones, ele perdeu, assim, ele sofreu um baque, né? A franquia do Indiana Jones, porque você tinha 3 filmes ali muito bons. Não era a minha trilogia favorita, né? Pra quem me pergunta, eu sempre falo que é De Volta pro Futuro, mas não só porque os 3 filmes são muito bons de Volta pro Futuro, mas porque são filmes que não foram manchados depois, foram deixados lá, né? Assim, tá lá, e não vamos mexer neles não. Agora Indiana Jones, infelizmente, né? Depois lá daquela Última Cruzada, que foi um filme fantástico, acabou muito bem, devia ter parado ali.
Aí eles inventaram de fazer Indiana Jones 4, né? Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Aí foi aquela coisa. Apesar de termos, né, ainda Steven Spielberg, né? Para quem não sabe, o Indiana Jones surgiu de uma parceria entre George Lucas e Steven Spielberg, né? Eles queriam fazer um filme juntos. Só esses dois fracos aí, né? George Lucas lá já tava assim, né? Rolando, acendendo charuto com nota de 100 depois do Star Wars. Também o Steven Spielberg já tava por cima da carne seca, né? Porque já tinha feito assim um grande sucesso do cinema. Então os dois, não, a gente tem que trabalhar junto. E aí era mais ou menos assim, o George Lucas vinha com a ideia da história e o Steven Spielberg dirigia os filmes. Então, geralmente foi assim, e eles tinham uma parceria com um colega deles também, né, que é o John Williams, né, que fez o grande tema do Indiana Jones, a lenda. Então, beleza, até o terceiro tudo bem, só que aí no quarto o George Lucas inventou de colocar uma premissa extraterrestre no filme. Cara, eu não lembrava do final. Aí você falou assim: não, Jeff, você lembra do final? Eu falei, cara, não lembro, faz muito tempo. Aí, cara, que é aquilo, mano? Meu Deus do céu. Então, assim, aquilo ali foi complicado. E mesmo tendo o Steven Spielberg, né, na direção, ele não conseguiu se desvencilhar dessa premissa bizonha, né, do George Lucas aí. Foi a recepção. Eu ainda acho que é um filme assim, sessão da tarde, para quem quiser, né? Mas manchou a franquia, isso é inegável. E aí deu aquela balançada. E aí ficou aquela coisa, poxa, o Indiana Jones vai aposentar depois de um filme ruim, né? Então, aí eu acho que eles vieram com essa ideia de finalizar, de tentar, né, o quinto filme do Indiana Jones é uma nova tentativa, né, de reviver essa franquia e dar um desfecho digno, né, pro personagem, a meu ver. Porque eles falaram assim, pô, não é legal, né? A gente é aquela coisa, às vezes você não soube terminar, você ressuscitou um negócio, aí vamos tentar de novo. Só que às vezes, né, o tiro sai de novo pela culatra, né? Então, como é que é o roteiro desse filme, né, do Indiana Jones aí e a Relíquia do Destino, né? Ele mostra Indiana Jones já fim de carreira, né, se aposentando lá do cargo dele de professor de universitário e tal, pendurando, né, o chapéu. Só que, assim, ele tá lidando ali com traumas pessoais, reavaliando as escolhas dele, enfrentando a própria mortalidade. Então, assim, o filme traz umas paradas interessantes no começo. E parece que vai desenvolver isso de uma forma legal. Só que a trama depois ela vai para aquele lado assim da aventura pura. E aí ela se concentra nessa parada da relíquia do destino, né? Que é uma forma, basicamente essa relíquia do destino, aquela antiquítera, né? Que eles chamam, que é uma parada, é considerada o primeiro computador, né? Que foi descoberto lá no fundo do oceano, num barco lá grego. E aí a galera, um dispositivo que ninguém sabe direito para que serve, dizem que é para medir o movimento, né, dos astros e tal, não sei o quê. E aí eles inventam uma trama aqui disso, que aí ele tem uns poderes aí, eles colocam aquele pozinho da fantasia, né? Tem uns poderizinhos aí, e é uma forma assim do Indiana Jones que ele busca até para uma redenção dele mesmo. Ele fala assim, é uma forma, né? Seria tipo como se fosse uma chance que ele tem, né? De ter uma redenção para a história dele, para as escolhas erradas que ele fez e tal. E aí ele embarca numa outra aventura, né? Para recuperar essa relíquia do destino e impedir mais uma vez que caia em mãos erradas, que seja usado para o mal. E aí ele faz parceria, né, com uma mulher que é afilhada dele, ou seja, tem um histórico com um personagem que é interpretado pela Phoebe Waller-Bridge. E aí os dois partem aí, junto com sempre, né, uma participação mirim aí bem quase uma cota. Exatamente. Eu vou falar um pouco disso, né? Mas, e eles partem, né, nessa aventura e tal. E aí, beleza, né? Assim, o problema acontece o seguinte, como eu falei, o filme abre legal com essa questão da idade, e isso é explorado em algumas piadas depois, só que depois o filme ele vai muito para essa questão da aventura, ação, e aí o filme tem furos no roteiro, que você vê, claramente coisas assim que não são bem explicadas. Tem muitos momentos que exigem assim uma suspensão de lógica
imensa. Tudo bem, a gente tá falando do filme do Indiana Jones, mas caraca, tem umas coisas ali que você fica assim, rapaz, até o Uncharted lá, o videogame, eles conseguiram ser um pouquinho mais realistas, né? É, verdade. E aí entram uns elementos aí, né, de empoderamento feminino, que é uma palavra que a galera não gosta muito, mas assim, a gente vê que tá sendo assim, porque a personagem da Phoebe Waller-Bridge, né, tem momentos que são um pouco forçados, assim, sabe? Sim. Você vê que assim, ela é lógico, assim, ela é uma excelente atriz e ela realmente tem muito carisma e tudo, só que eles botam a personagem dela em situações, às vezes, assim, que força um pouco demais. E para provar, assim, que ela é independente, mas, assim, a mulher é quase um Ethan Hunt, né? Então, assim, É verdade. tem hora que fica forçado. E aí, e também essa coisa da diversidade, né? Como eu falei, da cota lá. E aí tem o menino, que aí, né? Enfim, e aí eles colocam diferentes etnias no filme e tal, mas assim, algumas coisas um pouco forçadas. Então, isso aí, a meu ver, né, tira um pouquinho do filme. Você tem uma sequência de abertura que para mim é o ponto alto. Assim, é como se fosse uma pequena amostra do Indiana Jones no auge, né? E eles fazem isso para dar um embasamento da história, de como que o Indy está conectado com essa relíquia do destino e tal. É ali mais ou menos uns 30 minutos quase do início do filme, que mostra ele mais jovem. Só que aí entra outro ponto que eu queria destacar também, que eu acho que subtrai do filme, que é o excesso de efeitos digitais. Sim. Porque para fazer ele mais jovem, eles usaram aquela tecnologia, né, de rejuvenescimento digital, né? Só que ainda não está num ponto em que pareça tão natural. Eu estava vendo, né, uma entrevista do Harrison Ford, ele falando que o que eles fizeram, né? Porque a Industrial Light and Magic, eles têm assim filmagens do cara a carreira inteira, né? Eles fizeram os efeitos desde lá do Star Wars, todos os Indiana Jones, então eles têm o rosto dele em diferentes ângulos. Então, na verdade, o que você tem ali é um computador que procura um ângulo correto para a cena e busca no arquivo, né, da idade adequada, só que em alguns momentos você vê que não fica natural. A junção ali fica uma parada, né, que é aquele que em inglês o pessoal fala do Uncanny Valley, né? Ainda tem isso. Avançou bastante e tal, mas ainda tem, então... E não é só nisso. O resto do filme tem muito efeito digital. E eu acho que é algo que vai contra a franquia. A franquia ela sempre foi assim... referência de efeitos práticos, né? Tudo bem que o quarto filme também abusou um pouco, abusou. Né? Esse filme, ele não estou dizendo que é tudo efeito digital, né? Você tem cenários, muita coisa bacana que eles fizeram, mas tem muito efeito digital. E o fato do Harrison Ford estar com a idade bem avançada, né? Eu acho que contribuiu com isso, porque eles fizeram uso de muito dublê e aí colocaram o rosto dele tal digitalmente. Então tem algumas cenas que fica assim, gritante, né? É muito efeito digital, então não combina muito com o personagem, né? A meu ver. Então acaba subtraindo mais uma coisa, né? Então o Harrison Ford, ele continua, né? Fazendo Indiana Jones bacana, ele continua interpretando ele mesmo, né? Uma versão que é um cara rabugento, agora é um cara mais velho, mais rabugento. É verdade. O Harrison Ford, ele basicamente é isso, né? Só que é bem legal quando eles exploram essa questão da idade, da questão pessoal dele, né? Mas, como eu falei, esse não é o maior foco do. Eles vão nisso no começo, no final voltam, no meio tem uma coisinha ou outra, mas infelizmente eles não desenvolvem isso tão bem quanto poderiam. Acho que eles poderiam ter explorado isso bem melhor. E assim, acaba que, como eu falei, a idade dele, né, contribuiu com a questão dos efeitos digitais, então assim, é uma pena. Aí você tem a afilhada, né, da filha Waller-Bridge, que eu falei que faz o papel da afilhada dele. Ela tem cenas de ação muito convincentes, né? Mas aquela corrida, a corrida, rapaz, meu Deus do céu. O tuk-tuk indestrutível lá é complicado, né? Mas, assim... Não, eu digo a Phoebe correndo. Ah, sim.
Porque é legaltona, meu Deus. Bom, enfim. Mas aí entra naquilo que eu falei, assim, eu acho que deram uma forçada no personagem dela para ter um papel de destaque e tal, e ela fica de igual para igual com o Harrison Ford no filme, beleza. Mas exageraram em alguns momentos. Sim, assim, sim, faz algumas coisas que eu vou te falar. Faz sentido, é verdade. Faz sentido. Então, né, e a própria criança também. Tem hora que você fala assim, rapaz, que é isso? Né? Tipo assim, truque. Mas beleza. E aí essas questões, né, também acabam subtraindo um pouco. Já na questão do vilão, eu achei bacana. Eu achei assim, eles fizeram o Mads Mikkelsen um vilão legal. Eu achei que ele conseguiu fugir do clichê. Ele tem boas motivações. Mais uma vez, né, um nazista e tal, aquela coisa. Mas isso tem a ver com a franquia, com o histórico, com o passado do Indiana Jones, né, que eles sempre têm um confronto com os nazistas e tal, nos filmes deles, geralmente. Então, e eu achei legal o vilão dele. Eu achei que e o cara é muito talentoso, né? O Mads Mikkelsen, ele consegue, ele tem alguns capangas ali que são interessantes também, é lógico. Alguns mais clichês, que tem um cara um pouquinho mais inteligente, outro que é aquele de Brutamontes, né? Que é só porrada. Mas ele em si eu gostei. Você tem também algumas figuras marcantes dos filmes anteriores aí aparecendo, personagens, e eu achei que pelo menos eles receberam um tratamento respeitoso. Eu achei isso legal, então assim, eles participam um pouco, mas são respeitados, né? E tem algumas contribuições interessantes, né? Apesar de pequenas. E você tem algum outro personagem novo aí também com participação pequena, tipo o Antônio Bandeiras, que é legal, tá bacana e tal. Então, assim, para resumir, você tem um filme que diverte, sim, diverte. Ele é melhor que o 4, com certeza é melhor que o 4, né? Porque a premissa dele é bem melhor, mais bem pensada, e tem esses elementos que eu falei, né? Sobre a idade do Indiana Jones, que apesar de não ser tão bem explorados, são bacanas, eu acho que está adequado, mas eu acho que mesmo assim não justifica a sua existência, sinceramente. Tem muito furo roteiro, tem uso excessivo de efeito digital, e assim, eu achei que eles deixaram ainda, não sei para quê, assim, é aquela coisa, né? Assim, pode ser um sonho, sei lá, é muito inocente diante de um cenário capitalista, mas assim, eles ainda não finalizaram de uma vez por todas a parada. Então você fica assim, gente, mas será que eles ainda vão querer continuar agora sem o Harrison Ford? Assim, fica meio, né? Fica complicado. E aí você fala assim, gente, por que eles já não deram um ponto final mesmo? E falaram assim, não, acabou e tal. Né, assim, e não tem uma passagem de bastão assim clara no filme, enfim, não sei, mas isso eu achei também um pouco assim ruim nesse sentido. E gastaram rios de dinheiro no filme, vai tomar prejuízo, então dificilmente eles vão fazer outro, né? Nesse sentido, pelo menos o personagem termina melhor do que terminou no 4, mas ainda assim eu não acho que justifica, eu acho que esse dinheiro seria bem melhor gasto em 10 filmes de 30 milhões com premissas interessantes do que em um filme de 300, né, com a premissa dessa aqui. A premissa é até melhor, mas assim, como eu já expliquei, vários outros fatores, né? Eu acho que seria sido melhor investir em algo original, novo, e ter deixado o personagem descansar em paz, assim. Não vi, assim, uma grande justificativa para terem trazido ele de volta. Mas enfim, né? É Hollywood, a gente sabe que funciona assim. E eu acho que até mesmo de Volta para o Futuro, quando as pessoas que hoje impedem que ele seja feito, né? Quando elas não tiverem mais por aí, é bem capaz deles quererem trazer de volta. Funciona assim, né? Infelizmente, a gente sabe que o que comanda aí é o dinheiro. Mas é isso aí. Assim, o filme é divertido e tal, mas, né, pra mim não precisaria ter existido. Como eu falei nos bastidores, um amigo meu assim, nossa, o Indiana Jones é muito divertido, muito bom. Eu falei, muito bom, né? Ele é legal, mas muito bom. Você quer ver o Indiana Jones muito bom? Vê o primeiro, vê o terceiro. O segundo também é legalzinho. Para mim é o pior dos 3 originais, mas ainda é legalzinho. E a grande curiosidade, né? Aproveitando aí para fechar, eu botei isso lá no meu post. Uma coisa é aquela coisa curiosa, né? Assim, como você vê que é o Hollywood, né? Porque como eu falei, eu acho que é mais um personagem que deveria ter descansado.
E aí você tem lá uma entrevista do James Mangold, que é o diretor. Inclusive, em relação a isso, eu vou aproveitar para falar sobre James Mangold um pouquinho, né? Ele é um diretor que eu acho bacana, ele tem alguns trabalhos legais, mas eu acho que outro ponto negativo desse filme foi a saída do Steven Spielberg. Por quê? Porque o Steven Spielberg é mestre em dirigir filmes de aventura e ação. Então ele dirige as cenas de ação de uma forma muito melhor do que o James Mangold. Então o filme peca nisso. Você vê que o filme tem algumas falhas de continuidade, as cenas de ação não ficam tão bem claras. Uma coisa que o 4 ganha em relação a esse é na direção das cenas de ação. Né? E aí você vê como pesa a mão do diretor num filme. Porque o Steven Spielberg, assim, a gente não precisa falar, né? É um cara assim, que não precisa falar quase nada dele. É um cara excelente, já ganhou Oscar aí e já fez filme de tudo quanto é jeito. Então, é uma coisa que perde, né? Que eu tinha esquecido de falar. Eu acho que pesou a mão do James Mangold no filme. E aí ele tá lá, né? Foi perguntado durante a entrevista pro Indiana Jones 5. O que ele achava de trazerem o Wolverine de volta, né, lá pro filme do Deadpool. Ele falou, eu acho um absurdo, eu acho... Assim, absurdo ele não falou, mas ele falou assim, olha, eu acho que o personagem poderia descansar, não precisaria trazer ele de volta, para mim a gente deu um ponto final, e ele falando isso, né, na turnê de promoção do Indiana Jones 5, então não fica nem vermelho, cara. Né, coerência, né. Mas é isso aí. A gente vai agora então pro post de sexta-feira. E aí, cara, e esse Silo aí? Como é que é? Fala aí se ele tá à altura do livro ou não. Cara, então, pois é, porque o livro, primeiro, né, aquela história, as adaptações são, aquela, vamos começar pelo básico, né, as adaptações tem que ter uma certa tolerância e também uma liberdade, porque são mídias diferentes. Né? No caso do Silo ainda tem um agravante que o escritor, né, como a gente fez uma crítica lá do primeiro livro, né, é uma trilogia, né, o primeiro livro ele ainda estava aprendendo, então ele tem uns cacoetes, mas a história é muito boa, entendeu? Então a série ela já começa com essa vantagem. Bom, beleza, a gente tem uma boa história. Mas será que o clima, será que as mensagens, será que o estabelecimento de uma franquia de série, de TV, foi bem sucedido? E aí que entra acho que o legal, porque o que acontece? Eu acho que sim. A resposta, fazendo um pouquinho de spoiler, sim. Eu acho que tem uns acertos nessa história que... Bom, qual é a história, né? Ela é basicamente a história de um pessoal que fica dentro de um silo, como fosse um prédio enterrado, né? Na Terra, e ele foi claramente construído para sobreviver a alguma catástrofe, né? E os sobreviventes da humanidade, né? Basicamente ficam nesse silo, né, e dividido em como fosse castas, né, em guildas, né. Então tem a galera do suplemento, tem a galera da manutenção, tem a galera que vai que plantam, tem a galera da enfermagem, enfim, segurança, né. E dentro desse silo existe uma regra, né, que foi deixada por uns antigos, que é o pacto. Né? Nesse pacto, tem algumas coisas que você não pode falar, porque se você falar, você é condenado para limpeza. Né? Então, existem duas formas. Né? Você falar, eu quero sair, que não tem volta, né? E você ser condenado à limpeza. Né? Então, você tem essas duas possibilidades de você... Praticamente é uma pena de morte, né? E a pessoa pode ou não limpar, né, como tem tipo um sensor que mostra o exterior, né, a pessoa pode ou não limpar esse sensor, né, e é meio que uma certa forma de tradição, né, e só que nessa sociedade, né, além desse código, existem assuntos que são tabus, né, falar sobre o passado,
relíquias, né, que são itens do nosso tempo, né? Então tudo que aconteceu no passado você não pode falar, né? Só que por que existe isso, né? Por que eles estão organizados assim? E aí a gente começa a série com um casal, né? Que é o xerife Watson e a Allison, né? E esse xerife, ele é casado com a Alison, que é de TI, e ela é chamada por um rapaz que era curioso, né, o Jorge, e ele vai, no final, ele vai mostrar uma coisa que vai acabar puxando a Alison para que ela é interpretada pela Rashida Jones, né, o pessoal conhece ela do The Office, né, e cara, ela acaba sendo tragada pela verdade, né? E aí uma série de mentiras vão ficando cada vez mais inconsistentes, que geram tensões, e a graça da série é isso, né? A gente entender o que realmente aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? E, cara, tem tudo isso que eu falei, bacana, mas como é que ele consegue, o diretor consegue fazer que o roteiro funcione, né? E eu acho que é um grande mérito. E também outro grande mérito é também não fazer efeitos especiais grandiosos. Não, cara, a série é até relativamente simples. A Apple TV tá de parabéns de novo, né? Em pegar uma história relativamente simples e confiar no roteiro. E principalmente no elenco. Então, o roteiro, o elenco e uma boa direção, né, fazem que essa série realmente tenha chamado muita atenção. O pessoal tem falado que uma das melhores séries do momento, sem dúvida. Eu diria que sim, eu acho que o hype tá correto. Ela bebe muito, né, como a gente já comentou na crítica do livro, de obras como 1984, né, o Fahrenheit também, né, e também eu acho que tem um pouquinho de Fallout da série de jogos, acho que tem um pouquinho. Sim, tem uma homenagem. Me deu essa impressão também quando vi o trailer. Não, eu lembro um pouquinho. Tipo assim, tá, no Fallout a gente sempre fica assim, tá, beleza, mas o que o pessoal fazia dentro do silo, né? O que o Vault. Que era, na verdade, é os cofres, né? Vault, isso. E a pegada eu não sei se é o caso aí, mas a pegada é bem mais assim. Down, né, do Fallout. É aquela coisa assim mais... Sim. Uma crítica mais ácida, uma parada um pouco mais pessimista, digamos assim, né? Uma visão mais pessimista da humanidade. É engraçado porque você tocou num ponto curioso. Contrastando o livro, né? Eu acho que eles estenderam mais a situação do casal, né? Mas eu acho que não tiraram a força da protagonista principal, que é a Juliette, né? Que é feita pela Rebecca Ferguson. Isso, e que ela tá lá no que você viu aí, o Missão Impossível. E, cara, eu vou te falar, cara, ela tem uma interpretação maravilhosa, cara. Uma ótima atriz. Muito bom. Nossa, a raiva que ela tem é impressionante, cara. Eu acho que bate muito com a personagem, que é muito inquieta, né? E aí você vai entender por que ela é inquieta e tudo. E eu acho que eles expandiram um pouco mais as explicações, as motivações dela, né, focando na família, coisa que no livro não tem. Mas só que no livro tem uma vantagem, você entende mais ela como uma integrante do pessoal da manutenção, da galera de baixo. E isso acho que não ficou tão bom. Ficou, você percebe, mas eu acho que no livro essa parte é muito importante, entendeu? Então, contrastando o livro com a série, né? Primeiro, eu acho que o primeiro livro, ele é tipo, e a adaptação a gente termina mais ou menos 70%, quando acontece uma coisa super importante, né? E acaba a série, né? O livro expande um pouquinho mais, né? Eu acho que, cara, eles têm uma obra que, poxa, vai render muita coisa boa. Tem umas modificações também, tipo assim, tem um órgão judiciário que não aparece, que, tipo assim, tem um personagem que é importante, o Lucas, faz outra coisa, sabe? Tem um personagem que muda em vez de ser um cara, é uma mulher, né?
Então, a Martha Walker, né? Cara, assim, eu acho que aqui a Harriet Walter, né? Ironicamente, Martha Walker no seriado, mas só que é interpretada pela Harriet Walter, né? Então, cara, eu acho que tem umas modificações que eu acho que dão uma desacelerada, principalmente no meio, que tem um mistério, uma investigação, o que tá acontecendo. E eu acho que o final ficou um pouco mais prejudicado frente ao livro, né? O final, a altura do final, né? Mas aí eu acho que a Apple deve dar eu tô dando esse voto de confiança que ela deve dar uma consertadinha num detalhe que eu acho que ficou diferente, ficou um pouco gritante, sabe? A série também foi adaptada pelo o autor, né? Então você ainda percebe que, tipo assim, ele também aproveitou essa oportunidade para fazer um pouco diferente, sabe? Então, cara, resumindo, eu acho que. E tem um Bernard, né? Que é o do Tim Robbins. Cara, é excelente. O cara é muito bom, velho. O cara é excelente. Ele faz um personagem que é maravilhoso, cara. Todo mundo de TI tem que assistir essa série, eu acho, entendeu? Todo mundo de TI tem que assistir para entender, entendeu? Entender uma coisa. Mas, cara, eu vou te falar, eu acho que é uma das séries que eu realmente recomendo fácil. Eu acho que a Apple TV. A nota dela tá muito boa, né? No IMDb, tá Sim. muito bem avaliada. 8.1 lá. Eu acho que tá bem justa, sabe? É perfeita? Não é. Mas, assim, cara, é excelente. Eu acho que porque a gente sempre fala, né? Que, pô, vou começar outra série, pô, né? Cara, essa vale o investimento. Tem algumas que valem o investimento. Eu acho que a Apple TV Plus, ela tá acertando nisso. Aliás, lembrando, né? A gente sempre fala, mas você não precisa ter um aparelho da Apple, que também é é um sistema de streaming. Você pode ter um Samsung, uma coisa assim. É totalmente a parte do ecossistema Apple, né? Assim. Então, cara, eu acho que realmente o streaming Apple ganhou mais uma série excelente, cara. Eles estão com muitas produções boas, né? Eu tô de cara, e realmente eles estão mandando muito bem. Mandando bem mesmo. É verdade. É assim, uma concorrência aí de peso com a Netflix, não em quantidade, né? Vamos deixar claro, mas em qualidade. E sim, e ela ainda tá prometendo mais coisas aí, né? Tem mais coisa vindo. E falando em prometer mais coisas. Opa! Vamos pro petisco. Boa transição, né? Parabéns. Aí, ó. Vamos pro petisco, momento em que falamos um pouco sobre o que está por vir. E aí, Michael, diz aí quais são seus petiscos. Então vamos lá. Michael, diz aí quais são seus petiscos. Então vamos lá. Comecei a ver a terceira temporada do The Witcher, né, lá no Netflix, e rapaz, aí é aquela coisa, né, assim, já deu pra perceber um pouco por que o Henry Cavill pediu pra sair, né. Foi inteligente. Foi inteligente. Você vê claramente que houve uma queda no investimento, a qualidade da produção caiu, os efeitos, então assim, o escopo diminuiu bastante, acho que a galera falou assim, vamos ter que cortar aí, né, investimento e tal. E aí eu tô desconfiado que eles vão levar o personagem para um lugar que não tá tão legal. Talvez por isso que ele, né, pediu as contas. Vamos ver. Ainda vi pouco. Lançaram só uma parte, né? Parte 1, né? Isso. Aí no final de julho vão lançar os últimos 3 episódios. Vamos ver que bicho que vai dar. Eu assisti ontem, né, na estreia lá, o Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Massa demais. Pois é. Gostei, cara, gostei. Eu não vou dar detalhes aqui, vou deixar de cliffhanger aí. Boa. Porque a gente não vai ter o episódio na próxima semana, então eu vou segurar a crítica pra gente poder falar no podcast, né? E aí, como é que é esse negócio? Essa epopeia do Tom Cruise aí pra salvar o cinema? Deu certo, não deu? Esse negócio de ser parte 1, né? Como é que é isso aí? A gente vai falar tudo depois aí. E aí tem um Entre Estranhos lá da Apple TV também, comecei a ver, mas vi bem pouquinho também, ainda não estou seguro para dar uma opinião assim, né, mais firmada, vou esperar um pouquinho. Tem o Sequestro no Ar, que não comecei a ver, né, esse aí eu tenho que começar a ver, e é isso.
com um cara mais. Como é que é? O homem mais bonito do. Eu falei, Não, o cara é presença, concordo. Ele é presença. DJ. E o bicho é DJ. Não, o cara é ótimo ator, ele tem muito carisma, né? Muita empatia. Sim. O Idris Elba, né? Isso, eu gosto muito do trabalho dele. O mano é legal. Bota fé. Bota fé. É isso aí, minha lista tá pequenininha hoje. E você, Jeff? Rapaz, continuando no esforço épico de continuar os petiscos. Meu plano plurianual, né? Então, eu ainda vou continuar o Agente Noturno. Gente, acredite, eu vou terminar. Invasão Secreta, eu tô Antes da segunda temporada sair, você termina. Você fala da primeira. Exatamente. Eu acho que vai ficar mais fácil agora. Tem Invasão Secreta, né? Que, cara, eu tô, assim, um pouco que eu vi curti. E estão falando aí que foi o último episódio, né? Tem movimentado bastante a internet. O Rabbit Hole, né? Jogo de mentiras. Eu terminei a primeira temporada. E a gente vai rolar um post sobre isso, né? Uhum. Eles clonaram Tyrone, acho que estreou hoje, inclusive. Eu vou assistir. O City on Fire, isso aí tá mais pra frente, tá, gente? Calma. White Plumbers também vai ficar mais pra frente. Amor Platônico eu quero terminar, porque, né, pra dar uma quebrada, porque essa lista que já não é pequena vai aumentar. Eu já vou dizer aqui, vai aumentar porque tem chegado. Vai já chegar uma bomba atômica nessa lista aí que eu tô sabendo. Exatamente. O nosso amigo Hop, né, pros íntimos, né, cara, eu tô lendo o American Prometheus, né, tá em inglês, porque em português estava muito caro o livro. e eu tenho a opção de... Nem no Prime Day rolou? Não, cara, eu fiquei acompanhando. Cara, os livros não estavam tão baratos não, viu? Tava não. Tava não. Eu quero reclamar com o meu xará que, cara, não tava barato não. Eu fiquei esperando um outro livro que ficou mais interessante. Pra ter uma ideia, eu comprei livro físico. Tem livro físico porque o Kindle tava osso, né? Tava muito caro. Cara, eu não consigo entender isso, né? Parênteses aqui. O livro digital ser o mesmo preço do livro físico, velho. Não, mais caro. Às vezes mais caro, né? Às vezes mais caro. Ou o mesmo preço, ou às vezes mais caro, assim. Não dá pra entender, velho. Tipo assim, tá, tudo bem. Botar a Alexa pra ler é legal? Mas... né, ela tem seus problemas, né? De repente ela melhora, né? De repente. E, cara, nossa, a história é muito louca, Michael. A história é muito louca. Eu acho que se o filme seguir um pouquinho, que parece que ele é baseado nesse livro, né? E o livro é muito rico. Acho que às vezes ele é rico até demais. Ele entra Vamos ver, né? Porque o Christopher Nolan, ele às vezes gosta de botar uns viagens no filme dele, né? Sim, não, mas ele tem espaço. Mas esse parece que vai ser, né, uma parada assim um pouco mais como é que fidedigna, né? Assim. Sim, cara, a parece história que vai ser uma parada mais histórica mesmo. Não, a história é muito triste, muito. Eu acho que era um cara genial. Que teve que escolher algumas... Não, é que ele teve que escolher, né? Esse também é muito discutido, por isso que eles comparam com o mito do Prometheus, né? Que trouxe o fogo, né, dos deuses, sim. Né, sofreu as consequências. Eu acho que isso tem muito a ver. Ele era uma pessoa muito sensível, né? E... Ele ter ciência, ele saber o que ia acontecer e assumir um posicionamento que foi muito caro para ele, né? E é bem interessante, mesmo não sendo uma pessoa perfeita, tá? Muito pelo contrário, ele tem vários problemas. Aquela teoria do personagem de joguinho, né? Se você tem algumas pessoas que elas têm mais pontos, né? Que pessoas normais, são pessoas especiais. Só que não significa que a pessoa vai montar o personagem assim, digamos, facilmente classificado como uma pessoa bonzinha. É uma pessoa humana, né? Então, ou má, entendeu? Acho que a coisa um bom e mal nessa história é muito louca. Então, cara, eu acho que tá todo mundo esperando, assim, né? Com muito... E eu acho que, cara, realmente, infelizmente, a gente está vivendo um período que é um filme que chega bem sobre um assunto muito importante, né? Então,
E tem um Strange New Worlds também, cara, que eu acho que já tá terminando, cara. Esse aí também é pra depois desestressar, né? Porque vai ser o OP, né? Que é o Oppenheimer. Oppenheimer. Ai, meu Deus, Oppenheimer. Eu erro sempre. Eu não sei por que eu erro sempre o nome dele. E isso porque eu escuto. Pô, se você vê, é um livro de 600 e tantas páginas e eu tô ouvindo no. Não é um jabá, Storytel. Que tem tanto o livro, o e-book, quanto o audiobook. Então tô ouvindo também o audiobook. Cara, excelente, cara. Assim, eu diria que é um projeto, é quase uma viagem no livro. Mas, cara, é muito bom. Tá valendo muito a pena, cara. Legal, o filme tá prometendo. Vamos ver. Tomara que tá. seja tudo isso. E aproveitando, né, também o que né, eu tô fazendo assim, a parte, cara, eu tô na epopeia de terminar também o Diablo antes da primeira temporada, né? Cara, meu Deus. Diablo 4, né? Cara, é gigante esse jogo. Tá focado aí. Não, tô tentando, assim, fazer valer aí dinheiros, né? Muitos dinheiros, né? Falando de dinheiros também, eu caí um pouquinho na receita, tudo bem. A gente tava comentando, pagar o imposto é o certo e tudo e tal, sem problema. Agora, ruim é quando some a sua mercadoria. Aí sim a gente fica triste. Aí a gente fica triste. Hashtag tristeza, né? E tu, Michael, o que você anda aprontando fora, né? Já que a gente tá falando de petisco. Cara, então, eu tô jogando lá, né, Tears of the Kingdom, né, o Zelda. Sim. Tô gostando demais, tô achando muito bacana. Tô achando muito bacana o jogo, assim, realmente ele é um sandbox, assim, né, que é esse... Eu acho que eles pegaram, né, eu não cheguei a jogar o Breath of the Wild, né, inclusive o Tears of the Kingdom é o primeiro Zelda que eu jogo na minha vida, né, engraçado isso, né, eu sou um gamer aí já das antigas, mas eu nunca fui, assim, muito Nintendo, né, e tal, então... eu sei que eu perdi vários Zeldas excelentes aí, mas esse me deu uma vontade de jogar, por quê? Porque eu acho que ele evoluiu a um ponto de ter um mundo aberto muito atraente pra mim, que eu gosto muito disso, né? Tanto é que o Elden Ring, pra mim, é um dos meus jogos favoritos. Então, eu acho que eles evoluíram muito bem, assim, né? Eles pegaram lá o Breath of the Wild e falaram assim, o que mais que faltou aqui, né? Aí a galera conseguia construir coisa lá no Breath of the Wild, mesmo sem ter a mecânica, eles inseriram essa mecânica no jogo, né, no Tears of the King, então, e outra, eles mandam assim, você pode fazer qualquer coisa, né, você tem um mundo suspenso do ar, digamos assim, você tem a superfície, você tem um mundo subterrâneo, ele fala assim, você vê uma montanha, você pode ir lá, é um jogo que não te frustra, então você vê uma parada, você pode ir lá, às vezes você vai encontrar uma civilização, uma galera morando ali, uma história, e é um jogo assim que praticamente desafia a quebrar ele e você não consegue. Então é muito bacana mesmo, recomendo demais para quem, né, tiver oportunidade. Tô nessa aí, né? E uma coisa que eu tô fazendo aí, né, por fora aí é o Succession, né? Tô assistindo o Succession, você falou tão bem aí, né? E eu como escuto, né, o nosso podcast, ouvi lá, falei, opa! Eu tô finalizando a primeira temporada, rapaz, que série, viu? Que muito série. Louco. Muito louco. Realmente vou reforçar aí o seu convite. Quem não assistiu tem que ver o Succession. E aí, assim, aí, em relação ao projeto paralelo, né? Aqui, o Eu Faria Sim. Infelizmente não deu tempo de eu gravar o terceiro capítulo, então vai ser mais um cliffhanger aí, né? Pois é, eu fiquei assim, tá, e agora, né? Então o último capítulo vai pintar aí provavelmente só em agosto. Não é agosto de Deus, não. Bom. É agosto mesmo, vamos ver, porque a gente vai fazer uma pausa aí, né? A gente deve ficar uma semana sem gravar, talvez duas, vamos se esforçar para ser só uma. Mas aí em agosto volta aí o Eu Faria Assim, né? E em breve, quem sabe aí, se o Anjo Gabriel ajudar, vamos ter animação, né? Quem sabe? Caraca, rapaz, esse canal tá... aliás, e falando em novidades, algumas não tão boas, né? A gente não tem como não passar batido da greve dos roteiristas, né? Que agora aumentou, né? No dia de hoje. Os atores vão aderir, né? A partir da meia-noite de sexta-feira, eles entraram. Rapaz, até já afetou, né? O Oppenheimer. Meu Deus! O pessoal teve que sair da Premiere, né? Sim, Os atores saíram da Premiere.
Eu achei legal e assim, olhando a Pelo menos reivindicação. assim, parece que os sindicatos lá são bem unidos, né? A galera não é que nem os sindicatos aqui no Brasil, que a galera, uns vão, outros não vão lá, a galera parece que é bem unida mesmo. E também aquela coisa, né, assim, a briga que eles têm, né, da distribuição de royalties, né? Principalmente por conta desse negócio do streaming, né? Porque eles Isso. cobram uma questão assim de como é que você vai medir, né? No cinema você tem a bilheteria, né? Isso. Nas TVs antigamente você tinha audiência, você tinha. Agora você não tem mais isso, você não tem mais uma medida assim clara de produções originais, porque geralmente as TVs acabam, elas não tinham essa necessidade de pagar uma participação, porque você já era conteúdo que já tinha passado antes para uma medição num cinema ou num home video, né? Numa locação. Então, agora com streaming, as provedoras de streaming não querem liberar essas informações, né? E aí a galera fica sem poder medir, às vezes sem cobrar, por exemplo, esse aqui teve milhões e milhões de visualizações, né? De pessoas que assistiram, e os roteiristas não recebem por isso, né? É um problema parecido, se você imaginar, de certa forma, né, à indústria de fonográfica, né? Então, o play, né, o stream, será que em horas, será que em execuções? E aí tem toda uma questão aí, né, que a gente está tendo uma revolução assim na sociedade cultural em vários níveis, né, que vai afetar essa questão da inteligência artificial aí. Já está afetando, né? É um dos pontos que eles falam, assim, como é que vai ficar o roteirista, né, e tal. Porque a gente já tem um chat GPT aí que consegue criar histórias, enfim, não é a qualidade, né, mas já consegue, e ele revisa texto, faz muita coisa, então, assim, isso também está sendo levantado, né, porque realmente vai ter que ser rediscutido essas coisas, uma adaptação mesmo, né. Não, lá na redação do Mexido ficou aquela coisa, né? Cara, então será que a gente vai ter que brigar por séries? Porque isso aí com certeza a torneirinha vai fechar. Já fechou a torneirinha agora, então é lógico que a gente só vai sentir, né, mais para frente, porque essas coisas são produzidas com antecedência. A etapa de pós-produção, que não é feita por atores nem roteiristas, né, ela segue, então a gente ainda vai ter lançamentos, mas vai chegar uma hora que isso aí e já está afetando, né? Assim, Sim. você me mandou hoje uma informação lá, a Marvel, vários já estão dizendo que vão atrasar, então vai chegar um momento que a gente vai ficar brigando aí pelas migalhas, né? Eu vou pegar o fubá, deixa comigo. Não, vai não. E tá, rapaz, vai ser complicado. Mas qualquer coisa, a gente vai assistir aquelas novelas coreanas, tem muita coisa. Tem. Não, é aquela coisa, a gente aumenta a participação dos livros, né? Tem um um vídeo do PH Santos falando sobre a cultura de consumo, né? De cultura também, eu gostei bastante, até passei por você, e a gente concorda, né? Eu como sou franco consumidor de conteúdos a 1.5, 2, realmente você fica assim, verdade, é um ponto muito válido. Porque é aquele consumir pelo consumir, às vezes a pessoa é só para aquele FOMO, né? Isso. Eu estou consumindo só para não ficar para trás e tal. Como eu não tenho redes sociais, eu não sofro tanto com esse negócio de spoiler. Então tem muita gente que também consome com medo de spoiler. Sim, também. Mas hoje em dia a gente chegou num ponto que é impossível você consumir tudo. Jogos, séries, filmes, tem muita coisa. Né? Com streaming facilitou demais e você tem muitas empresas investindo, então é impossível. Então você tem que escolher mesmo, né? E eu sou a favor de você saborear o negócio, né? E tal, até mesmo podcasts eu não sou de acelerar, né? Eu sou porque a tonalidade da voz da pessoa me passa uma mensagem também, né? Se ela está mal-humorada, se ela está bem-humorada, se eu ficar escutando só a voz de esquilo, né, tic-teco, aí eu não vou saber. Eu confesso, eu já estranhei, por exemplo, xadrez verbal, quando eu vi a voz dos dois na velocidade normal, eu falei, nossa, eles estão tão tristes. Não! É o normal deles. Quando você escuta os podcasts, parece que os caras cheiraram as 5 carreiras, né? Tipo, vai.
Tem esse problema também, é verdade. Então fica essa mensagem. Né? Deixa essa reflexão. Mais um cliffhanger aí, né? Isso. No próximo episódio exatamente. a gente vai saber se o Jeff ainda está assistindo a 1.5 ou se ele baixou pelo menos para 1.20. Ou ele tomou outras decisões. Vamos deixar mais aberto aí. Vamos ver. Então tá, Michael. Acho que temos um novo episódio, né? Muito obrigado. Esse aqui é um projeto do Mexido Digital, né? A gente tem também o nosso spin-off, né? Muito bom, que é o Eu Faria Assim, né? Que o Michael tá fazendo adaptações de histórias originais, ou baseadas em grandes clássicos, né? E é isso, críticas, sugestões, comentários aí são super bem-vindos, né? A gente tá no YouTube, tá no podcast, no Spotify, então qualquer coisa aí a gente tá aceitando aí sugestões aí, né? Para nova fase aí, que agora a gente vai começar uma nova temporada. Nova temporada não, na verdade a parte 2, né? Que tem essa mania agora, né? Parte 1 e parte 2. Agora é a nova mania, então a gente não vai ficar por fora, né? É isso aí, então, Michael. Então falou, Jeff. Brigadão aí, até a próxima.